Vamos lá, galerinha. Então, vamos ao simulado para a última avaliação do ano. Física. O apoio é hoje, hein? Como de Química às 4h55, o de Física às 4h05. Ai, ai, ai. Olha o formulário. Olha que bonito que está o formulário. Equação horária da posição. Equação. E o nosso querido. Isso aí que é o nosso formulário. Questão 1. Para um corpo que possui a aceleração 8 metros por segundo quadrado com velocidade menos 4 metros por segundo e possui posição inicial V0, né? 10 metros. Determine a equação horária da posição. Não é possível, cara. Se o cara tem muita dificuldade, ele copia primeiro. Aí ele, com muita calma e humildade, coloca no lugar de cada letra o número adequado. Ótimo. É bom errar agora para na prova não cometer esse erro. 8d ao quadrado sobre 2. Não para por aí que tá nojento isso aí, tá feio pra caramba. Se o cara para aí, o cara parece que é vadio. Não pode. Mais com menos. Menos. Na humildade. 8 dividido por 2. Agora ficou teteia. Olha que lindo. Olha que lindo, né, galera? A equação horária da velocidade. Tá com muita dificuldade, querido? Então copia. V igual a V0 mais A vezes T. Substitui. Menos 4 mais 8 vezes T. 8T. Fechou. Não vai continuar, hein, cara? Não tem conta para fazer. É só montar a conta. A posição no tempo de 1 segundo. Bota 1 na equação horária da posição. 10 menos 4 vezes o tempo. 1 mais 4 vezes o tempo ao quadrado. 10, 4 vezes, aliás, 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 mais 4 vai anular. Posição 10. Que estranho. Como explicar isso? Que 1 segundo depois ele está na mesma posição que ele estava. Está parado? A velocidade dele era negativa. Mas se a velocidade do cara é negativa e ele está aqui, ele vai para lá. Na aceleração é para frente. Mas mesmo que a aceleração já para frente, se a velocidade é para lá, ele vai para lá. Não é que ele ficou no mesmo lugar. Ele foi e voltou. Então a resposta seria, professor, é que a velocidade dele mudou de sentido. Era para frente a velocidade e a aceleração para o outro lado. Aí ele foi parando, parou e aí começou a ir para o outro lado. Essa era a explicação perfeita. É possível até que tenha pensado isso, né? Só não conseguisse expressar. Mas foi muito bom, gostei de ver. Letra D. A velocidade no tempo de 5. Pega a equação da e bota no tempo. No tempo de 5. 5. Menos 4. 8 vezes 5. 40. Menos 4 mais 40. 36 metros por segundo. A posição, que saco de novo, a posição no tempo 4. Tudo bem? D igual 10 menos 16, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. D igual menos 6, 60, tira 2, 58. Foi. Está incomodado porque aqui apareceu 4, é isso? É, né? Mas olha só, 8 dividido por 2 deu 4. Desde o começo ela já foi para 4. Na verdade não é que a aceleração foi para 4, é que a fórmula. Tudo bem? Tranquilo, galerinha? Tu viu, cara, é a última prova do ano, não tem mistério, é matemática super básica envolvida no processo.
Se treinar, tira 10, cara. Questão 2. Questão 1 morreu, então. Questão 2. Pé amanhã para aprender física. Uma maçã. A história da maçã é boa, né? Vocês sabem da história, né? Que o Newton, quando caiu a maçã na cabeça dele, ó, massa atrai massa. Isso é uma historinha idiota pra galera contar, né, pra criancinha e a criancinha ficar feliz. Né? Ó, ele teve uma sacada quando a maçã caiu na cabeça. Não é, tá, gente? Na verdade, o cara passou a vida. Ele era tarado pela informação, ele era doente, ele não conseguia não entender uma coisa e não estudá-la. E outra, ele estudava, ele era esotérico, tá? Ele era o cara que estudou a Bíblia, várias passagens da Bíblia. Ele fazia os cálculos para ver se a Bíblia dava certo a idade da Terra, tem as passagens da Bíblia, claro. A Bíblia é um livrinho sagrado editado pelo ser humano, né? Escrito por homens, nem sempre bem intencionados. Tem passagens da Bíblia que eu não sei se tu sabe, que ficaram tão envergonhosas que resolveram tirar, porque queimava o filme. Né? Tem a passagem da Bíblia que era puxando o saco do rei tal, porque o rei tal é gente boa, tal, pá. Aí, é claro, a igreja foi, não, essa passagem aqui nós vamos tirar, porque pegamos pesado nessa parte, né? Então, o Newton, tarado que era e religioso que era, ele pegava essas passagens da Bíblia que falavam da data do planeta e tentava fazer as contas para ver se batia. Né? E, obviamente, logo ficou claro que não fazia o menor sentido, né, a data que o livro escrito por Deus errou, né? Errou. Então, né, e tu vê, né? O que ele está querendo me dizer, professor? Não posso ler a Bíblia? Não, a Bíblia é um livro bacana. Um livro bacana. O problema é que se tu for levar ao pé da letra o que a Bíblia fala, aí vai dar merda. Né? Então a Bíblia é um livro para ser interpretado. Certo? Cuidado com isso. Então é um livro muito bonito, o livro mais lido do mundo, um livro que vale a pena tu ler alguns trechos. Principalmente do ponto de vista linguístico, né? O professor de português pode dar aula sobre a Bíblia, porque tem umas passagens lá que são muito bonitas. Mas ela não prevê a idade do planeta Terra, como era de se esperar. Certo? Hoje nós sabemos, sabe qual é a idade do planeta? 4,6 bilhões de anos, olha que bonito, 4,5 bilhões de anos. A Bíblia fala em 6 mil anos, parece, né? Que a Terra tem 6 mil anos de idade. Errou por um pouquinho só, mas não erradinha de nada, tranquilo, de 4,5 bilhões de anos para 6 mil anos, foi quase. A próxima certa, né? Isso só mais uma vez prova que não foi Deus que escreveu a Bíblia, que foram seres humanos. E como todo ser humano, falível, cheio de interesses, nem sempre é só para o bem. Aí ela foi sendo reeditada, traduzida, retraduzida, copia, descopia, bota coisinha, tira coisinha, e hoje é a Bíblia que a gente conhece, né? Porque eu também fiquei assustado quando fiquei sabendo que não foi Deus que escreveu a Bíblia, que foi ser humano. Não um, vários. E não de uma vez só, de várias maneiras. Copia, recorta, Ctrl+C, Ctrl+V, copia errado, traduz de novo. Mais uma vez, não ficou bom, bota, aumenta o milagre, diminui o milagre. Agora é a Bíblia que a gente conhece. A Bíblia sagrada, escrita por Deus. Não, escrita pelos seres humanos. Então tá bom. Uma maçã é arremessada verticalmente para cima. Arremessa a maçã, cai na cabeça de alguém, tem uma grande ideia? É assim, professor? Não, não é assim. A pessoa estuda a vida inteira e não tem grande ideia nenhuma, morre. Aí milhões nascem, a vida inteira sem ideias nenhuma, só apertando parafuso, arando a terra e morrem. Aí uns estudam a vida inteira e tem uma ideiazinha. Tuf. Outro, uma ideiazinha. Tuf. Um outro junta as ideiazinhas dos dois. Tuf. E aí chegamos onde chegamos hoje, com o computador e com tudo mais. Mas cada um deu só um pum, deu só uma empurradinha, certo? Então é importante saber a realidade das coisas. Nada veio do céu e de graça, nada. A maçã é arremessada verticalmente para cima. Ah, essa não caiu, essa subiu. Solo, a partir do solo, vou desenhar o solo e vou desenhar a minha maçã. Com velocidade inicial, opa, para cima, V0, 50 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, utilizando G. Para onde é que atua o G? Ah, isso é um perigo. Pois é, se tu chamou isso de positivo, já bota um menos ali para tu não esquecer. Quer isso aqui menos? Então isso aqui fica e ambos acertam. Tá enquadrado, obrigado, cara, pelo cuidado. A altura máxima atingida pelo corpo. O normal é o aluno ir na equação horária da posição, porque ele quer a altura máxima.
O problema, meu querido, é que se eu botar na equação o horário da posição, posição inicial, velocidade inicial, aceleração, eu não sei a altura máxima e não sei o tempo. Ferrou. Né? Não dá. Certo? Podia isolar, mas vou isolar e vou botar onde? Não tem o que fazer. Nessa hora tem duas opções: se estressar, chorar e desistir, ou tentar outra forma. Tem três. Professor, eu não tentei as três. Porra, estavas em casa, não tentasse as três. Por quê? Né? Então tu vê, às vezes é só questão de tentar, né? Se eu for pela equação horária da posição da velocidade, velocidade final. Zero. Quando um corpo atinge a altura máxima, ele para. Parou. 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 Tu viu? É que para tão rápido que teu cérebro não admite que ele para, mas ele para. Porque uma coisa está indo para lá, começa a vir para cá, ela tem que parar, pelo amor de Deus. Como é que um bicho que está indo para frente vai começar a ir para trás sem parar? Concorda que é um absurdo? Parou. Parou. Fez 0, 0. V, aliás, né? V, 0. 0. Ou seja, na altura máxima, eu demorei semanas para engolir isso. Eu, na tua idade, Otávio super inteligente, demorou semanas para entender que um objeto, quando atinge a altura máxima, 50, pode ser mais 10, aí tu ia perceber que ia dar um tempo negativo, que não ia fazer sentido nenhum, menos passa, o 10t está multiplicando, passa, 50 dividido por 10, e eu não respondi a pergunta que ele me fez, porque ele me perguntou a altura máxima. Eu só descobri que demorou 5 segundos para atingir a altura máxima, mas eu não sei qual é a altura. Agora o que eu faço? Substitui. D igual 0, 5 vezes 5, 25 com 0, 250. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 250 menos 125. 125, essa é a altura máxima. Mas me falaram outra opção também. Como? Me falaram, usa o Torricelli, professor. Senta no colo do Torricelli, como tu me ensinou, já que não falava o tempo. Ah, parabéns, vamos ver se vai funcionar. V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes delta D. Velocidade final. Porque para na altura máxima. 2.500 menos 20 vezes delta D, menos passa para o outro lado, mais 20 vezes delta D, está multiplicando, passa 2.500 dividido por 20, corta os zerinhos, delta D igual a 125 metros. Porra, que legal, cara. Tu viu, tu tinha 3 opções, só tentasse uma. Aí, como eu já te expliquei na vida, só os guerreiros, os raçudos sobreviveram. Então tentou uma, tem 3 opções, tenta as outras 2, por que não? Fica à vontade, querido. Se quiser levar alguém aqui, fica à vontade. Galerinha, continuando. Show. O tempo gasto para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória. Oh, valeu a pena ter tentado, ó. O amigo está certo, a letra B já veio de graça pra gente, ó. Pô, só botar ali, letra B, eu respondi. O tempo que a maçã permanece no ar. Discutimos isso. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se demorou 5 segundos para chegar lá em cima, 5 segundos para cair, 10 segundos. Não custa tu fazer assim, ó, para tu mostrar que tu sabe o que tu estás fazendo, entendeu? Aí o cara fala, ó, eu estou deixando claro, professor, que eu sei que a subida e a descida é a mesma coisa. Só porque estamos desprezando a velocidade da maçã ao atingir o solo. Pô, nós não falamos que a velocidade de subida é igual a de descida? Subiu com quanto? Ah, então eu vou responder assim. Por que eu botei o menos? Se eu disse que para cima é mais, para baixo é menos, só por coerência. Professor, se eu não colocar o menos vai dar errado. Não, eu vou dar certo, né? Eu vou considerar que tu estava pensando só no módulo, certo? No vestibular o cara já pode dar uma descontadinha se tu esquecer o sinal. Legal, cara. Então a questão 2 era mais uma vez a aplicação das fórmulas conhecidas. Não conseguiu com a primeira? Seja raçudo, guerreiro, brasileiro que és.
e faz com a segunda. Não deu, faz com a terceira. Tem que uma delas dar. Não deu ainda, lê de novo, porque está esquecendo de alguma informação preciosa. Não, é só o começo, meu querido. Questão 3. Questão 3. Estar em queda livre é uma sensação muito emocionante. É muito legal, cara. Estar em queda livre é um tesão. Já que o corpo humano é sensível a grande mudança de velocidade em pouco tempo. Sabendo que um corpo em queda livre possui aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, calcule a variação da velocidade sofrida por um corpo que permanece em queda livre por 3,6 segundos. V igual V0 mais AT. V igual a 0? Passa V0 pra lá pra poder... Mais passa pra cá, menos, fica menos V0 igual a A vezes T. Agora substitui na fórmula. Delta V, V menos V0 é delta V. Substitui na fórmula. 10 vezes 3. 10, aceleração. 3,6 delta V. Na verdade, se eu tivesse fornecido para vocês a fórmula da aceleração, como eu já te pedi essa mesma pergunta há muito tempo atrás, ia ser ridículo, porque eu te dei a aceleração, te dei o tempo, está dividindo, está se multiplicando, delta V. Mas por nós não termos a fórmula da aceleração naquele formato inicial, só agora com ela modificada, pode parecer mais difícil de resolver. Mas como eu pedi só a variação da velocidade, eu te dei a aceleração, te dei o tempo. Tu multiplica os dois, que já é a variação da velocidade. O difícil talvez seja enxergar isso pela fórmula, né? Mas, então era mais uma questão pegadinha. Eu fiz essa mesma questão com vocês quando eu te contei o que era aceleração. E aí ficou fácil naquele dia. Eu coloquei essa questão de novo para ver, será que o cara que antes sabia resolver essa questão, hoje vai ficar sem saber só porque ficou nervoso, não teve paciência? Né? Essa era a minha dúvida. Não é que, ó, cuidado. Eu não sei entre qual momento eu estava analisando o cara. Será que foi na hora que ele pulou do bump jump? Que eu comecei a contar o tempo? Ou será que contei esses 3,6 segundos quando ele já estava em queda livre, no meio da queda? Tá entendendo o que eu quero dizer? Mas olha que bacana, Carlos. Por que vai dar certo se tu chama o V0 de 0? Pois é, se tu chama o V0 de 0, fica V igual a A vezes T e tu descobre a velocidade final do cara, que é 36 metros por segundo. Por que essa resposta deu numericamente igual a esta? É importante entender isso, entender que não é uma coincidência, entender a lógica disso. Se o cara chamasse V0 de 1000, ia dar errado dele? Não ia dar errado, ia dar igual, ia dar a mesma resposta. É isso que tu tens que entender. Vou repetir. Ó, o amigo disse que a velocidade dele era 0. Eu coloquei 0 aqui, coloquei a aceleração e o tempo, multipliquei e deu isso aqui. Agora eu vou fazer com a velocidade inicial sendo 1000. 1000 mais A vezes T vai dar 1036. Alguns podem pensar que, ó, deu diferente. Mas o cara que acha que deu diferente, ele está fora da casinha, ele não está entendendo o básico do básico. Deu a mesma resposta. Porque eu pedi foi a variação. Se eu chamo de 0 inicial, o final já é a própria variação. Só por isso. Se eu chamo a inicial de 1000 e a final dá 1036, porra, qual foi a variação? De 1000 para 1036 foi 36. Por isso que é importante tu entender que é tu que define onde é que é o início, porra. É tu que é o observador do fenômeno. Tu bota a placa mental que tu quiser na saída do cara. 1 milhão de quilômetros, essa é a posição inicial. E por que isso ia mudar o fenômeno físico, caramba? Se a placa é tua, entendeu? Então não pode mudar. Tu é que decide qual é a posição inicial. Tu é que decide qual é o tempo inicial. Tu é que decide para onde é mais, para onde é menos. Se tu usar as leis da natureza, as respostas encontradas podem até parecer diferentes, mas olhadas com os olhos críticos serão a mesma resposta. Eu, para entender isso, demorei só 3 anos.
3 anos eu demorei para entender isso. Legal, né? Super inteligente, Otávio. Então tá. Questão 3 foi. Questão 3 foi. Vamos para a questão 4. Gostando de ver. No dia a dia, percebemos que os corpos à nossa volta mudam de velocidade o tempo todo. Ah, é verdade. Imagine um carro que possui aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esportivo, cara. Super carro. Calcule o tempo necessário para o veículo sofrer uma variação de 20 metros por segundo. Beleza, então vamos lá. Equação horária da velocidade. Pode ser 20. Então é 0. Se eu quisesse partir de 100, afinal seria 120, porque eu estou querendo a variação. Ó, adorei. Tá multiplicando? 2,5, o que é isso? É 4 décimos, né? Divide por 10 e multiplica por 4. 8. Não é um super carro esportivo, viajei. Né? De 0 a 20 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? 20 metros por segundo são quantos quilômetros por hora? 72. O carro de 0 a 72 por hora demorou 8 segundos. É um carro 1000. É um carro 1000. Calcule o tempo necessário. Fechou. Questão 4 morreu. Questão 5. Tá light, né, galera? A matéria, pô, a gente viu há pouco tempo, tudo, mas como a gente já tinha a base de cinemática lá do primeiro ano, não ficou tão mais difícil. Questão 5. O que não faltam são histórias a respeito de alienígenas que visitaram a Terra em seus discos voadores. Tá bom. Suponha um objeto voador não identificado, OVNI. Dessa primeira vez que aparece alienígena na prova. Que varia de velocidade conforme a tabela abaixo. Não. Isso é piada, cara. Não é possível. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Determine a aceleração do OVNI. Mas vocês sabem? A cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, se tu quiser responder isso, explique como na tabela, a cada segundo a velocidade aumenta 5 metros por segundo, podemos concluir que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Ou, simples assim, V0, 12. Velocidade final, tu pode escolher a próxima, por exemplo, 17. Tempo entre uma e outra. 1. Concorda comigo? Entre essa e essa dá 1. Mais passa 17 menos 12 igual a A igual a... Mais fácil, então, do que ter que escrever o teu raciocínio e montar a continha bonitinha, como eu sempre pedi. A equação horária da posição. Só quero ver. A equação horária da posição. D igual D0 V0T AT ao quadrado sobre 2, não é isso? Posição inicial. Não fala. Ele não falou, né? Ele não falou nada, concordas? Falou posição inicial? Então tu tanto pode deixar o D0 em aberto, ou tu pode ir, supondo que a posição inicial seja 0. Beleza? Simples assim. Isso é que é legal, cara. Às vezes falta uma informação, o aluno trava. Ele, pô, não dá pra fazer? Não tem. Como que não dá pra fazer, cara? Bota a placa que tu quiser, diz, considerando a posição inicial 1000. Bota 1000 e acabou. Ele não falou, então tu tem o direito, aliás, não o direito, o dever, porque eu tô te pedindo pra montar a equação. Então, a velocidade inicial. 12. Tempo. Não sei. Quando ele pede a equação da posição e não bota o tempo. Aceleração. 5. Acabamos de calcular na letrinha de cima. Só para ficar bonitinho, vamos aparar as arestas ali. Como é que ficou essa resposta final? D igual a D0 mais 12 vezes T mais 2,5 T ao quadrado, se quisesse. Usando D0 igual a 0, só para ficar mais bonito, D igual 12 vezes T mais 2,5 T ao quadrado. Pronto.
Depois, a velocidade no tempo de 15 segundos. Como é que eu vou descobrir a velocidade no tempo de 15 segundos? Só dá pra multiplicar pela aceleração e depois somar aquele zero. Aí é que tá, mas por que que funciona? A velocidade no tempo de 15 segundos. Parabéns, o que tu falou tá perfeito, só queria entender por que que funciona. Multiplicar a aceleração pelo tempo e somar a V0. Por que que o amigo falou, professor, eu multipliquei pelo tempo pela aceleração e somei o V0? Pode? Pode. Por que que pode? Porque V é igual a V0 mais A vezes T. Tu vê, né, cara? Tu acabou meio que deduzindo a equação mentalmente para poder usá-la, e ela estava na tua frente, depois de ter feito aquele raciocínio, tu com o formulário na frente acaba não reconhecendo às vezes o raciocínio que tu fez é honesto. Claro que é honesto, tão honesto que é que a gente usa ele na forma de fórmula, equação área da posição. Parabéns, garoto, gostei de ver. Velocidade inicial. 12. Aceleração. 5 vezes t. Mas ele não pediu a equação horária da velocidade, ele pediu a velocidade no tempo de 15. Então põe 15, é por isso que o amigo fez certo, ele multiplicou a aceleração pelo tempo e somou o V0, como a equação nos sugere. 50 mais 25, 75, 87 metros por segundo. Em que momento o corpo atinge uma velocidade de 36 metros por segundo? Como é que eu vou descobrir quando que ele atinge 36 metros por segundo? Pode ser pela tabela, mas vocês concordam que nós já temos a equação da velocidade, gente? E se eu avacalhar contigo na prova e colocar 100 segundos, tu vai fazer a tabela até o 100? Não vai, querido. É por isso que tu não pode ficar dependente de raciocínio fraco. Raciocínio fraco, o cara quer te sacanear, ele te sacaneia. Tu tem que estar com raciocínio, o cara quer te sacanear e tu não. Aqui, ó. Aqui, ó. É assim que faz. Então, cuidado. Completar a tabela como 90% das pessoas fazem é fraco. O ninja, ele não depende da tabela. Ele não precisa ficar fazendo desenho idiota para responder pergunta. Ele faz a conta, pô. Qual é a velocidade que ele quer? Ah, aqui, ó. A velocidade final é 36, pronto. E mesmo que fosse 1 milhão a velocidade, eu ia conseguir descobrir, porque é só isolar o tempo. Mais passa, menos. Não que vocês não possam, na hora do desespero, usar a tabela na prova. Porra, esqueci como é que faz de outro jeito. Faz na unha. Faz na unha, até arrancar sangue se for preciso. Mas tem o jeito ninja, que é só usando o cérebro. Aí fica, tá multiplicando, passa 24 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. E 4 por 5 é 0,8. Então dá 4,8. Tu vê, ó, completar a tua tabela, uma hora ia passar. É de 5 em 5, né? 4 segundos. 32, mais 5 segundos. 37, estourou. Então pela tabela tu só ia poder me dizer entre 4 e 5, professor. Ou só se fizesse uma regrinha de 3, né, entre os dados da tabela ali. Por isso que a fórmula ali era o caminho mais viável mesmo. Show de bola, mais uma questão detonada. Questão 6. As propriedades dos gráficos são muito importantes para obter informações a respeito do movimento dos corpos. Galileu usou essa propriedade. De acordo com o gráfico abaixo, determine a distância percorrida pelo corpo até o tempo de 10 segundos. Perdão, até o tempo de 10 segundos. Olha o gráfico. Olha que bonitinho esse gráfico da questão 6. Velocidade em metros por segundo. Tempo em segundos. Fala, meu querido, como é que eu saio dessa? Área. Foi uma parte da aula. A área do gráfico velocidade versus tempo determina a distância. Como é que quer calcular essa área? Parabéns. Na tua idade, eu separaria em 2. Triângulo mais retângulo, soma dos dois, base vezes a altura do retângulo. Base vezes a altura sobre 2 do triângulo e soma. Beleza? Mas, já que vocês sugeriram isso, eu sempre vou por outro caminho, né? Só para provocar. Outra forma é lembrar a fórmula da área do trapézio. Se isso aqui é um trapézio, quem é a base maior? A base menor? 6. A altura? 30 sobre
Assim, se tu fez do outro jeito, vai poder confirmar que os dois raciocínios dão certinho. 10 mais 6, 16 dividido por 2, 8 vezes 30, 3 vezes 8 é 24, com o 0, 240 metros. Bateu, galerinha? Quem fez do outro jeito, calculou 180 para cá. A base é 4, né? 4 vezes 120 dividido por 60, e 180 com 60, 240, também funcionou. Questão dada essa, hein? Que estranho, da 6 pulou para 8. Ah, tá, é que eu já... Ctrl C, Ctrl V, entendi. Beleza. Questão 7, então, na verdade, né, na ordem correta, seria a questão 7. Se bem que, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itens até agora já foram corrigidos. 16 itens. Então é uma questão que aparentemente tem poucas, né? Uma prova que tem só 7 questões, mas 16. 17, 18 itens vai ter ao todo. Quanto item para ter chance, né? Então o cara erra um item, não vai perder a prova toda. Questão 8 está marcado com vocês aí, mas é a 7 na verdade. Uma bola é chutada horizontalmente de um prédio de 80 metros de altura, lembra? Com velocidade de 10 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, determine. Aquela questão então tão prometida. O prédio do cara tem 80 metros de altura, então, daqui até aqui. O cara não tinha o que fazer naquela bela tarde, pegou uma bola e deu uma bicuda para frente com 10 metros por segundo. A gente está desprezando a resistência do ar. Letra A, tempo de queda. Como é que eu determino quanto tempo essa bola demora? Equação horária da posição. E cuidado, ela vai ser usada na horizontal ou na vertical? Por incrível que pareça, o tempo de queda depende só da vertical, não depende da velocidade horizontal. Podia ter chutado com 1000 metros por segundo, podia ter chutado com 20.000 metros por segundo, podia nem ter chutado a bola, podia ter assoprado a bola do prédio. Todas as bolas chutadas com 0, assoprada, chutada com 1000 e com 10.000 metros por segundo vão atingir o chão no mesmo instante. Eu sei que o teu coração não aceita isso, o meu não aceitava, eu era um aluno bom, o meu demorou 3 anos para aceitar isso, mas é a pura verdade. Até os Mythbusters, que não tem o que fazer, já fizeram essa brincadeirinha e já confirmaram o que a gente sabe. Então, vertical. D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado. Posição final. Pode ser. Posição inicial. Tem que ser. Se tu chamou essa de 80, essa tem que ser o 0. Já que o prédio tinha 80 metros. Está me dizendo que para baixo é mais. 0. Por que essa safada dessa velocidade de 0 é 0 se na minha frente está escrito V igual a 10? Porque essa V igual a 10 é horizontal e eu estou ignorando os fenômenos horizontais e analisando só o fenômeno vertical. Exatamente. Isso foi sugerido pela primeira vez na história por Galileu, tanto que é chamado de princípio de Galileu, o fato de nós podermos decompor dois movimentos, um movimento em dois movimentos, e chegar às mesmas conclusões. Aceleração? 10. T ao quadrado sobre 2. Zerou, zerou, está dividindo, passa. Multiplicando fica 160. O 10 está multiplicando, passa. Dividindo, elimina os zerinhos. Ao quadrado passa a raiz quadrada, raiz de 16. 4 segundos o tempo de queda. Cuidado, qual é o grande perigo desse cálculo? O V0 que é 0. Já que é um cálculo na vertical. E a velocidade inicial é horizontal. Na letra B ele pede alcance. Equação horária da posição também, porém agora aplicada na... Agora sim, a letra A eu apliquei na vertical, agora vai ser horizontal o cálculo. Pega a equação horária da posição, D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Posição inicial. Né? Como agora a equação é horizontal, vou chamar de 0, é mais prático, mais gostoso. Velocidade inicial. Agora sim. Tempo.
Ficou 4 segundos caindo. Aceleração? 0. A aceleração na horizontal é 0. Quando tu caminha, tu não te sente ninguém te empurrando pra frente, pô. D igual a 40 metros. Legal. Questões de recuperação. Essa é a mais bonita, né, cara? Tá? Essa questão de recuperação é a mais bonita. Já tô indo. Ó, negócio é o seguinte. A questão de recuperação pra mim é a mais bonita, cara. É a mais bonita. Olha só que teteia essa questão. O cara primeiro fornece um gráfico da posição com o passar do tempo. Tempo em segundo, a posição em metros. E não tem um cara só não, tem um móvel A e o móvel B, tem 2 caras. O móvel A estava na posição de 15 metros inicialmente e 5 segundos depois ele já está na posição 20. Olha aqui, safadinho. O móvel B sai da posição menos 5 e 5 segundos depois ele está na posição 15. Ó. Dois móveis A e B percorrem uma reta com movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Obrigado, velocidade constante. E tem suas posições em função do tempo dada pelo gráfico abaixo. Letra A. Determine as velocidades dos móveis A e B. Podia ter pensado velocidade e distância sobre tempo, delta D sobre delta T, ficaria bem prático, ia direto ao ponto. Mas parabéns pela tua colocação. Nós não temos isso no formulário, mas se isso aí diz a posição com o passar do tempo, é porque a equação horária, se ele falou que o movimento é uniforme, por que eu risquei aquela parte? A aceleração é 0. Corpo A agora então, vamos lá, corpo A, posição inicial do corpo A. 15. Velocidade do corpo A. Não sei. Tempo que ele demorou para chegar na posição 20. Em 5 segundos ele chegou na posição 20. Então tá, vamos achar o V, né? Mais passa. 20 menos 15 é igual a 5 vezes V. 5 está multiplicando, passa. Achei o V, 1 metro por segundo. Ah, mas é claro, né, cara? Se em 5 segundos ele anda 5 metros, é claro, 5 dividido por 5, 1 metro por segundo. Era muito mais gostoso ter lembrado de cabeça que velocidade e distância. Era muito mais gostoso fazer isso, mas se tu não tem aquela equação e esqueceu, então vai pela equação da posição, acaba saindo a resposta. Mas a do corpo B eu não vou fazer assim, eu vou fazer pela formulazinha V igual a delta D sobre delta T. Distância que o B andou. Estava na menos 5, foi por 15. Quanto que ele andou? Estava no menos 5 e foi por 15. 20. 15 menos 5. Dá 15 mais 5 dá 20. Tudo bem para vocês? Andou 20 em quanto tempo? Em 5 segundos. 20 dividido por 5. Velocidade do B deu 4 metros por segundo. A letra A morreu. Calculei as velocidades. A equação horária da posição do corpo A. Ele quer saber a equação horária da posição para o corpo A agora. D igual a D0 mais V0T mais AT ao quadrado. Aceleração. Posição inicial. Velocidade. Acabou. Equação horária da posição para o corpo B. Posição inicial do corpo B. Menos 5, velocidade. Vou até chamar A e B, ó, posição do corpo A e posição do corpo B. O momento do encontro. E agora? Como é que eu vou descobrir quando que eles vão se encontrar? Eu já não sei a equação da posição do corpo A? Já não sei a equação da posição do corpo B? Se encontrar não é a mesma posição? Ali, ó. Quem é a posição do corpo A? 15 mais T. Quem é a posição do corpo B? Menos 5
mais 4t mais passa, menos passa mais. 4t menos t, 20 é igual a 3t, não podia faltar, né, nessas últimas aulas, 6,666. Não podia faltar. A posição do encontro. Bota o 666. No tempo, esse aqui está mais gostoso. 6,666 vezes 1 é 6,666, mais 15. 21,666. Letra E, 21,666 metros. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Espero que vocês tenham visto que a prova está super acessível. Hoje à tarde me encontrarei com vocês para as últimas dúvidas. Quarta-feira a prova, é isso? Valeu, galerinha!